Glória a Deus, a paz do Senhor a todos os irmãos, irmãs inscritos no canal, simpatizantes da palavra de Deus. Mais uma vez eu peço licença para entrar na sua casa, no seu trabalho, aonde você está nesta manhã ainda, de quarta-feira. Nós viemos aqui mais uma vez para trazer uma palavra da parte do nosso Deus, Criador do céu e da terra. Louvado seja Deus. Aleluia. Como todos sabem, eu sou o irmão Gilson, Diácono Gilson, do canal Comunidade dos Discípulos. Louvado seja Deus. Hoje nós temos aí uma mensagem um pouco diferenciada, louvado seja Deus, mas dentro da palavra do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Então já quero convidar você, meu irmão, minha irmã, simpatizante da palavra de Deus, você que só entra aí no canal e apenas, usufrui gratuitamente dos ensinos que tem, das pregações, Se inscreva no canal, meu irmão, dê ajuda, dê o seu like, ajude nós aí a poder crescer. Louvado seja Deus. Não tire apenas os ensinos para você estudar, mas ajude a gente a crescer, Louvado seja Deus. Colabore conosco aí nessa empreiteira, porque você se inscrevendo, você dando o seu like, você estará também, aleluia, louvado seja Deus, nos ajudando a levar a palavra. Você também está semeando, levando a palavra a outras pessoas através da sua inscrição, do seu like. Louvado seja Deus, aleluia. E hoje nós vamos falar aqui um pouco sobre o tema desse vídeo de hoje, obreiros fraudulentos. Louvado seja Deus, aleluia. Vamos orar, pedir a Deus o auxílio e a ajuda, porque, como eu sempre gosto de dizer, o homem não tem nada para oferecer se do alto não for lhe dado, se Deus não lhe der, Amém? Então nós precisamos primeiro receber de Deus para poder então ministrar a palavra. Eu estava aqui nesta manhã no meu devocional, como sempre, orando a Deus, meditando na palavra e pedindo a Deus aí que Ele falasse ao meu coração qual a mensagem. E Deus então, terminando, porque eu estava fazendo a leitura do livro de 2 Coríntios, E Deus no finalzinho, então, 11, 12, Deus falou comigo através de uma mensagem, e eu quero aqui, então, de acordo com o que Deus concedeu, e eu fiz aqui alguns aparatos, peguei alguns versículos, da palavra de Deus, capítulos, Atos 20, 13 e 38, Atos 20, do capítulo 20, verso 29 até 30, aí 2 Coríntios 11, 13 a 20, 1 Timóteo 4, 1, Gálatas, tem os capítulos 1 e 2, e finalizando aqui, eu quero finalizar com Mateus, capítulo 24, verso 4 e, capítulo 24 e verso 4 e 5, amém? Vamos falar um pouco, aleluia, sobre esse assunto, sobre esse tema, louvado seja Deus. Vamos orar e pedir a misericórdia de Deus, a ajuda, o auxílio. Querido Deus e Pai, mais uma vez, neste dia, quarta-feira, Senhor, aleluia, dia 29 de julho de 2026, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, já queremos Te pedir a Tua misericórdia, o Teu perdão na nossa vida, em nome de Jesus, e Te pedir, usa-nos, Senhor, como instrumento
nas tuas mãos para anunciar a tua palavra, o teu ensino. Que o homem desapareça e que o Senhor apareça. Edifica cada vida, cada irmão, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Meus queridos, nós vamos falar sobre obreiros fraudulentos. Aleluia. Louvado seja Deus. Hoje a palavra de Deus, ela tem 2026 anos, Louvado seja o nome do Senhor com a vinda de Jesus. E a gente sabe que Jesus, ele veio pregar o evangelho da salvação. Ele veio, aleluia, pregar ao homem, à humanidade, aleluia, o evangelho, o reino de Deus, aleluia, o arrependimento dos pecados e, consequentemente, a salvação daqueles que uma vez se arrependem, Isso o que o nosso Senhor Jesus veio pregar. Ele pregou, ele ensinou a sua palavra, a sua doutrina ao ser humano. Ele veio numa missão, num propósito, dado por Deus, no propósito de quê? De salvar a humanidade dos seus pecados e dos seus delitos, Jesus então veio a este mundo com um plano, elaborado por Deus para salvar a humanidade. A palavra de Deus, ela vai dizer que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então Jesus veio a esta terra, naquele tempo dele, ele veio quando tudo já estava preparado, para poder ele vir começar a pregar a palavra de Deus. E ele veio, ele ensinou, ele capacitou pessoas, discípulos ali, caminharam com ele, ouvindo seus ensinamentos, sua palavra, aprendendo aos pés de Jesus. Louvado seja Deus. E Jesus então morre, e ressuscita, mas ele deixou o quê? Seus discípulos. Ele deixou os 12, que depois foram ali pregando, anunciando, E a gente sabe que houve uma perseguição, e nesse meio de perseguição, muitas pessoas, elas receberam Jesus no seu coração e também começaram a ensinar. Fato é que nós temos Paulo, Saulo de Tarso, que outrora se torna Paulo. Ele que teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco, quando ele pediu cartas ali aos sacerdotes para poder perseguir os do caminho, E ele então, indo para Damasco, na sua ida, ele tem ali um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo fica cego, e ele vai ali para Damasco, e ele então é curado da sua cegueira, e ele passa ali a transmitir a palavra de Deus. Paulo foi um homem muito usado por Deus, pelo Espírito Santo, no poder da palavra, no poder de cura, no poder da oração, Paulo então sofreu as dores, aleluia, do que é levar o evangelho, do que é servir a Cristo, Então Paulo passa a sentir agora na própria pele o que é servir a Jesus. Hoje em dia, aqui no Brasil, é mamata você servir a Jesus, Louvado seja Deus por isso. Nós temos a liberdade de pregar a Jesus nas praças, nas vielas, nos bairros, na cidade. Muitas congregações fazem as suas cruzadas nas praças, milhões de pessoas, vão ouvir a pregação, alguns se convertem, outras não. Então, durante todo esse tempo, que ocorreu da morte de Cristo, a conversão de muitos homens, a igreja primitiva,
tantos pais da igreja. Paulo, ele vai então ali, ele estava em Éfeso, né? E no capítulo 20 ali, 20 e verso 23, Paulo ele vai se despedir dos irmãos ali em Éfeso, né? Mas Paulo vai deixar um alerta para esses irmãos, né? A respeito dos falsos mestres, né? De homens que iriam se infiltrar no meio do trabalho, da obra de Deus, muitas das vezes para pregar heresias, para fazer falsos ensinamentos, para causar divisão, para não permitir que o evangelho crescesse, né? Eles vão deturpando a palavra, e Paulo então adverte esses irmãos. Aleluia. Então nós vamos ler aqui o que está, primeiramente, meus queridos irmãos, aleluia. Vamos ver aqui o que é que o Paulo nos alerta no capítulo 20, aleluia. De Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 13 ao 38. Louvado seja Deus. Eu vou ler todos, irmãos. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. Nós, porém, subindo ao navio, navegamos até Assós, onde deveríamos receber a Paulo, porque assim o ordenara, indo ele por terra. E logo que se ajuntou conosco em Assós, o recebemos. Fomos até Mitilene, e navegando dali, fomos no dia seguinte de fronte de Quios, e o outro aportamo-nos a Samos e ficamos em Trogílio. Chegamos no dia seguinte a Mileto, porque já Paulo tinha determinado para diante de Éfeso. Então Paulo vai para Éfeso. Para não gastar tempo na Ásia, apressava-se, pois, para estar ele fosse possível em Jerusalém para o dia de Pentecoste. E de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciões da igreja. E logo que eles chegaram junto dele, disse-lhe: vós bem sabeis desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade. Aleluia. Com toda humildade, lágrimas, tentações, pelas ciladas dos judeus no meio que me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Testificamos tanto aos judeus, aos gregos, e convenção a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora que, ligado pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que há de me acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões, tribulações, mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Portanto, recebi do Senhor Jesus para dar testemunho ao Evangelho da graça de Deus. Agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei, portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de anunciar a todo o conselho de vós. 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho,
porque o Espírito Santo me constituiu bispo para vos apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois de minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. 21. Portanto, vigiai, lembrando de vós de que durante 3 anos não cessei de noite e dia de amovestar-vos com lágrima a cada um de vós. Aleluia. Amém, meus queridos? Até aqui esse verso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Paulo aqui, louvado seja Deus, né? Ele estava na sua, aleluia, aleluia, glória a Deus, terceira, né? Ele estava na sua terceira viagem missionária, que vai do capítulo 11 até o 22. Então, Paulo já estava ali na sua terceira viagem missionária, louvado seja Deus. E ele então vai advertir os irmãos a respeito desses falsos, né, obreiros, desses falsos homens de Deus que vão adentrar ali e causar problemas, criar heresias, né, colocar fardo pesado na vida das pessoas, né, fazer comércio da igreja, do povo de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo, então, ele traz essa advertência. Louvado seja Deus. Aleluia. Aí, louvado seja o nome de Jesus. Paulo, então, adverte esses irmãos. Aleluia. E é isso, meu irmão, que nós vamos tratar aqui, né? Dessa questão. Você veja que Paulo ele vai falar que até mesmo a própria palavra diz que do próprio meio, né? Do próprio meio, ou seja, daqueles que estavam professando a fé, sairiam pessoas, né? Para o quê? Defraudar a palavra, né? Para trazer transtorno, né? Para poder mudar ali a palavra, para perverter o evangelho do Senhor. Isso tem acontecido, irmãos, nos dias de hoje. Quantos são aí as pessoas, né, que entram no meio de Deus, no meio do rebanho do Senhor, e ali eles muitas das vezes se tornam membros, obreiros da casa de Deus, recebem ali a unção, né? São consagrados a obreiros, são consagrados a diáconos, a presbíteros, a bispos, né? E assim vai, até recebem títulos de apóstolo, que na verdade não existe mais, né? Apóstolo, ou até mesmo a pessoa que se diz, aleluia, que é apóstolo, que é isso, que é aquilo, não existe, né? Coisa de apóstolo, que é profeta, existe o dom da profecia, louvado seja Deus. Então vai entrar pessoas, como Paulo disse, após a partida dele, né? Ele vai falar sobre isso também em Coríntios, né? Coríntios capítulo 2, Paulo vai falar em Coríntios no capítulo 2 e no verso 15. Veja o que o Paulo está advertindo os irmãos, capítulo 2 aqui, de Paulo no verso 15. Veja o que Paulo vai falar para os irmãos. Aleluia. Pois por meio do ungido somos um doce aroma de Deus, tanto para os que estão salvos como para os que não são, né? Calma aí, vamos ver direitinho. Aleluia.
eu acho que eu anotei errado a questão, não é essa passagem que Paulo vai trazer a advertência, né, sobre a sua partida, quando ele está ali com os irmãos. Então ele vai ali alertá-lo que depois da partida dele iriam entrar homens fraudulentos na intenção de roubar, de lesar, de fazer do povo de Deus comércio, né? Paulo alerta para isso, meu querido irmão, minha querida irmã. Então, aleluia, nós temos que estar, então, atentos, né? Pedir a Deus discernimento de espírito para não sermos enganados, lubridiados por falsos obreiros, né? Que vão adentrar ali na obra do Senhor, na intenção de fraudar, de enganar, de roubar, de fazer coisas que Deus não se agrada, né? Deus, ele não se agrada com essas coisas, e a gente vê aí no dia de hoje tantas heresias que tem, tantas igrejas aí que estão fora da palavra do Senhor, causando heresia, causando transtorno para o evangelho, né? Pessoas, até mesmo às vezes, próprio irmão que está às vezes numa igreja que preza pela palavra, e às vezes ele ouve de um pastor de fora, de alguém que ele aprendeu ali, ele começa a criar esta questão do determinar, né? Eu determino, né? Não existe, meu irmão, o homem determinar nada, porque Deus é soberano, né? É Ele quem faz, né? Tudo está de acordo com a vontade de Deus, não é a minha vontade. Se Deus não estiver no negócio, irmão, você pode determinar o que for, que não vai acontecer. Não existe essa questão de qualquer evangélico, pastor, membro, determinar alguma coisa, né? Deus é soberano, ele faz como ele quer, ele abençoa a quem ele quer, na hora que ele quer, e sempre quando Deus faz isso, meu irmão, Deus tem um propósito, louvado seja Deus. Nada está fora do propósito de Deus. Toda cura, todo milagre, tudo que Deus faz tem um propósito na vida daquela pessoa, da sua família, uma cura. Deus tem um propósito. Quando alguém também falece, Deus tem um propósito, né? Às vezes você tem um parente na congregação, na igreja, é pastor, é obreiro, é diácono, é membro, aí de repente morreu. Às vezes tem gente que fica desgostoso, perde a fé, não quer mais ir para a igreja, começa até mesmo a culpar o pastor, porque o pastor não tem unção, não tem isso. Ora, meu irmão, o poder da vida e da morte está na mão de Deus. O homem de Deus, o servo de Deus, ele só pode fazer o que? Orar. Orar com fé, né? A Bíblia diz que nós devemos orar. E aí Deus é quem realiza o milagre. Deus é quem vai realizar o milagre segundo o propósito e a vontade dele. Quando a gente vê Deus ressuscitando a Lázaro ali, Deus tinha um propósito, né? Jesus ressuscita Lázaro ali após 4 dias. Havia um propósito na ressurreição de Lázaro. De maneira que muitos que estavam ali creram no Senhor Jesus e outros não, continuaram na sua incredulidade com o coração duro. Então, quando Jesus ressuscita Lázaro, é porque o propósito é o quê? Para que as pessoas se convertam, né? Reconhecer Jesus como Deus, porque só quem pode dar a vida e a morte, meu irmão, é Deus. E Jesus então faz esse milagre ali na vida de Lázaro, e as pessoas que estão ali, olha, se convertem, né? Aceita, reconhece Jesus como Salvador. Aleluia. Então, meu querido, dentro desse assunto, né, não existe determinismo. Nós não temos um poder para determinar nada. Nós temos que orar, e aí sim,
no nome de Jesus, porque o nome do Senhor Jesus foi dado poder e autoridade. Aleluia. Diz a palavra de Deus que no nome de Jesus todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Todo milagre, tudo aquilo, Jesus nos ensinou a orar no nome dele. Pedir no nome dele, não em outro nome, né? Não no nosso nome, porque todo poder, todo dom, ele vem de Deus. Nós oramos e se for da vontade do Senhor, ele realiza então aquele milagre. Mas muitas pessoas têm deturpado a palavra, né? Colocado isso. Não estou aqui, meu irmão, querendo, aleluia, exortá-lo, mas apenas deixar bem claro isso, né? Que às vezes a gente ouve essas coisas dentro da igreja e às vezes os irmãos que não têm às vezes um costume de ficar estudando a palavra, acaba o quê? Acaba trazendo para si esse ensinamento. E é errado, viu? Então nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós falamos dentro da congregação, ensinamos. Louvado seja Deus. Aleluia. Bom, meus queridos, vamos aqui para o capítulo, aleluia. Este capítulo, aleluia, 11, aleluia. Capítulo 11 e o verso 13 e 20 de 2 Coríntios. Veja o que diz, capítulo 11, verso 13 ao 20. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebi-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança de me gloriar-me, pois que muitos se gloriam segundo a carne. Eu também me gloriarei, porque sendo vós sensatos de boa mente, tolerai-vos os insensatos, pois sois sofredores de alguém, vós vos ponho em servidão, e se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém vos exalta, se alguém vos fere no rosto, envergonhado digo como que vos fôssemos fracos, mas no que qualquer tenha ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. Vós, hebreus, também eu, são israelita, também eu, são descendentes de Abraão, também eu, são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muitos mais, em açoite muitos mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1, 3 vezes fui açoitado com vara, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas das vezes em perigo de rios, em perigos de salteadores, em perigo dos que a minha nação, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos. Trabalho e fadiga em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Aleluia. Vamos ler. Além de coisas exteriores, me oprime cada dia, cuidando de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrace. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus de Pai do nosso Senhor Jesus Cristo é eternamente bendito.
sabe que não minto. Amém? Até aqui, meus queridos irmãos, aleluia, eu até passei do verso 20, eu li até mais, louvado seja Deus. Então, meus queridos, Paulo vai advertir essa questão de muitos falsos, muitos falsos obreiros, homens que se dizem de Deus. Veja que nós estamos no século 21, e aí a gente tem, meu irmão, na época que eu me converti em 1989, eu me lembro que certa igreja, ela já trabalhava com a teologia da prosperidade, muitas igrejas, Nós temos hoje aí uma variedade de congregações que trabalham, com a prosperidade. Muitas delas atraem as pessoas, fazem os seus marketings, porque tem poder aquisitivo essas igrejas, então elas fazem seus marketings nas redes sociais, na televisão, nos rádios, para atrair pessoa, Pregam o quê? Eles pregam prosperidade, eles pregam que a pessoa vai vencer, vai prosperar. Essa é a teologia que eles pregam, Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, quando a gente vê o que é que Jesus pregava, a gente vê que tem algo errado. Jesus não veio, quando ele veio pregar, ele não ofereceu riqueza. Ele disse, olha, vinde a mim porque vocês vão prosperar, vocês vão ser cabeça, vocês agora vão ter riqueza. Não, Jesus pregou o evangelho da salvação. Jesus pregou arrependimento. Jesus pregou o quê? Que só nele existe a salvação. Mas muitas congregações estão aí, pregando heresias. Você entra nessas igrejas e você vê, meu irmão, um paganismo medonho. Por quê? Porque você tem que levar sempre alguma coisa que represente ali algo que você coloque a sua fé, uma rosa, um sabonete, uma vara que eles te dão. Então, sempre estão te dando uma pulseira, sempre estão te dando algo, Isso faz parte, irmão, do paganismo. O paganismo usa muito desses artifícios de você colocar a sua fé numa vara, numa rosa, nessas coisas. Isso não procede de Deus. E tem muitos irmãos, infelizmente, que estão engoldados nessas coisas. Então a gente entende que esse tipo de teologia não procede de Deus. Não estou querendo aqui dizer, meu irmão, que você tem que aceitar uma vida de miséria, tem que aceitar ser pobre. Não. Você vai lutar, você vai orar, você vai trabalhar, você vai fazer bom uso do seu dinheiro, você vai administrando o seu dinheiro de forma correta e Deus vai fazendo o que você não faz. Você vai sendo ofertante da obra de Deus, você vai ser dizimista. Veja, meu querido, que Paulo, quando a gente pega o Novo Testamento, algo também que não tem, é o dízimo. Paulo vai falar sobre oferta. Então eu entendo, meu irmão, penso eu, que o dízimo é algo particular, é você e Deus. Não tem que ser imposto por ninguém. Como Abraão fez, como Jacó fez, se comprometeu com Deus, dizendo, olha, eu vou ser dizimista a partir disso. Abraão também, não foi Deus que disse, Abraão, você tem que dar o... Não, Abraão do seu próprio, Abraão ali, ele resolve ser dizimista. Jacó resolve ser dizimista, honrar a Deus, dar a 10ª parte daquilo que Deus o daria através do trabalho. Então o dízimo, eu penso que é algo particular entre a pessoa e Deus, e se assim ela faz o voto, então ela tem que cumprir, Ela não pode fazer um voto de tolo. Já a oferta, irmão, como diz Paulo, nós temos que ofertar com alegria, com amor, semeando, Porque aquele que semeia muito vai colher muito, que semeia pouco também vai colher pouco, diz a palavra de Deus. Mas muitos irmãos aí, muitas das vezes são engordados, tem muitas congregações, irmão,
se coloca muitas campanhas para quê? Para arrecadar dinheiro, irmão. Não são todas as igrejas, né? Não vou generalizar, mas muitas igrejas, elas fazem campanhas na intenção de arrecadar dinheiro. E Deus, meu irmão, não vai te curar porque você deu R$50, porque você deu R$100, porque você deu R$1.000 de oferta. Não. Deus vai te curar simplesmente porque, aleluia, Ele quer. Deus vai te curar porque você orou, pediu, e se for da vontade dele, ele vai lá e opera um milagre para que as pessoas possam ver que ele é Deus, né, na sua vida. Deus não está curando alguém da sua família porque deu R$100, porque Deus não barganha com ninguém. Quem somos nós, querido irmão, irmã, simpatizante do Evangelho, para barganhar com Deus? Deus, ele cura quem ele quer, meu irmão. Ele cura a pessoa que é serva dele, ele cura o incrédulo, ele cura aquele que é de outra religião, porque Deus assim o faz, Deus é soberano. Deus não cura apenas aqueles que professam a mesma fé em Jesus. A gente sabe que quem realiza a cura é quem é Deus. Você pode até fazer suas preces, sua reza, mas é Deus, irmão. É Deus quem faz. Deus é quem opera o milagre. Porque só Ele é poderoso. O inimigo faz. Mas veja bem, quando o inimigo faz, irmão, ele não faz perfeito. Volta e meia a pessoa novamente tem aquele problema. E às vezes até pior. Por quê? Porque o milagre não foi Deus. E muitas das vezes, meu irmão, nós queremos atribuir ao homem, né? Olha, fulano de tal veio aqui, orou e curou fulano. Não, meu irmão. A pessoa foi um servo de Deus, um instrumento naquela hora, e ele ali foi usado por Deus através da oração, né? E orou, e Deus então fez o milagre. Homem nenhum, entenda, ser humano nenhum tem o poder de curar. Ser humano nenhum tem o poder de dar a vida. Só quem tem o poder de dar a vida, só quem tem o poder de curar é Deus. Então, as pessoas são instrumentos na mão de Deus para curar. Através da oração, né? Deus pode curar na hora, Deus pode demorar uma semana, Deus pode demorar um ano, porque tudo é da vontade de Deus. Deus às vezes está trabalhando na vida daquela pessoa. Deus às vezes até, irmão, a vida da pessoa que está... Tem gente, irmão, que prega e está doente. E Deus não cura. A Bíblia vai falar que Paulo tinha um espinho na carne, para que ele não se vangloriasse, né? Porque Paulo era um homem usado por Deus, Paulo era um homem sábio. Paulo tinha praticamente aí, vamos dizer, os dons, todos os dons. Paulo era um homem conhecedor da palavra de Deus, né? Porque ele aprendeu nos pés de Gamaliel, né? Falava várias línguas. Paulo conhecia a Torá, né? O Velho Testamento. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, mas ele também conhecia os livros profetas ali. Então Paulo era um homem que tinha conhecimento, meu irmão. E Deus usou ele poderosamente, assim como tem usado nos dias de hoje muitos homens. Mas é o que eu sempre estou falando, é Deus quem cura. Nós não podemos idolatrar o homem, irmão. Porque quando nós começamos a idolatrar fulano de tal, Beltrano, nós estamos tirando o foco de Deus. Veja o que aconteceu quando Moisés sobe ao monte para receber ali as tábuas, né, os 10 mandamentos. O povo fica lá com Araão, e o povo, às vezes, devido à demora, à impaciência, né, um povo mediatista, eles queriam que voltasse logo. Então eles disseram para Arão: faz um bezerro para nós aí. E Arão não soube ali argumentar, não teve autoridade, né? Se amedrontou, ele pega então ali o ouro que aquele povo tinha, né? Ele faz um bezerro. E o que é que aquele povo faz? Aquele povo vai atribuir aquele bezerro à libertação do Egito. Eles começam a idolatrar, a adorar ali, faz uma festa, começam a se prostituir ali, no meio daquela festa, e Deus diz para Moisés: olha, teu povo lá está fazendo o que não presta. E aí Moisés desce, e quando ele desce, ele vê o que? Ele encontra ali a multidão,
dançando, adorando aquele bezerro, e ele fica indignado, né? Porque as pessoas começaram a atribuir a libertação do Egito àquele Deus e começaram a adorar. Então, irmão, quando você vê alguém curado, não foi o homem que curou. O homem foi só um instrumento usado por Deus. Mas quem curou foi Deus. E muitas das vezes tem nas igrejas, né? Até a pessoa tenta, ela começa a se engrandecer, a se encher, achando que é ela, quer ser o melhor, quer ser o bambambam. Irmão, é tudo misericórdia de Deus. Tudo misericórdia do Senhor. Aleluia. E Deus, ele vai nos alertar, né, sobre esses falsos obreiros, esses homens gananciosos. Está cheio, irmão. Hoje está cheio dentro da igreja, né? Os homens que se viraram, infelizmente, se venderam, né? Então aí, se venderam, se corromperam pela ganância. Pastores que fazem da igreja do Senhor comércio, querem enriquecer, querem prosperar, né? E eles, para isso, olha, eles começam a incentivar a igreja a dar, e as pessoas não se tocam. Por quê? Porque elas não leem a Bíblia, mas elas leem apenas um versículo isolado. Muitas das vezes ela não lê o livro todo para entender o que é que aconteceu, para ter uma ideia do que Deus está falando. E aí esses homens, né, muitas das vezes eles vão pegando versículos isolados para ali manter a sua mentira, a sua teologia falsa. Veja o que é que está falando aqui em 1 Timóteo, no capítulo 4, verso 1. Mas o Senhor expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, né? Aleluia. Eu vou ler todo aqui, até o 4. Pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência, né? Fala da mente, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles como ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa, né? Criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeite sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração nós somos santificados. Então aqui existe uma contextualização dos homens, né, que vão ali inflamar, enganar as pessoas, criar doutrinas de demônios, né? E nos dias de hoje existe, irmão, doutrinas de demônio no meio da igreja, porque as pessoas estão aceitando muitas profecias que são aí feitas dentro de congregações, irmão. Às vezes não é de Deus, ou é do homem, ou é de demônios. E as pessoas às vezes recebem aquela profecia que não procede de Deus. A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o meu espírito, irmão. Aquilo que o homem falar tem que testificar no teu coração, com o teu espírito. E quando é de Deus, irmão, a profecia, ela se cumpre. Então nós temos que abrir os olhos, meu querido irmão, para não sermos engoldados, né, com heresias dentro da igreja, com falsos obreiros, pastores, que só querem tirar o dinheiro. Deus, ele não precisa do meu nem do seu dinheiro. Lógico, a obra de Deus precisa, né? A obra de Deus precisa para, às vezes você tem um local que é alugado, precisa pagar água, pagar luz, às vezes precisa comprar copos de água, tem que comprar água para beber, às vezes você precisa comprar cadeira, precisa comprar o pão da Santa Ceia, precisa comprar o vinho da Santa Ceia, precisa comprar, às vezes, o equipamento, os utensílios da Santa Ceia, que às vezes já está meio usado, precisa comprar, às vezes, algum instrumento. E isso vem da onde? Vem das ofertas dos irmãos, vem do dízimo dos irmãos. Mas tudo tem que ser o quê? Bem organizado, irmão. Tudo tem que estar sendo feito às claras, né? Você tem que saber para onde está indo o seu dinheiro, em que seu dinheiro está sendo investido na obra de Deus. Tem que ter um quadro na igreja, né? Olha, saiu tanto, nós compramos isso, nós compramos uma cesta para fulana de tal, nós pagamos a água, pagamos a luz.
E se o pastor tem o salário dele, né? Ali tem que estar também, tem que ser algo já determinado pela igreja. Olha, pastor vai ganhar 2 salários, né? E aí já é algo que tem que estar sempre ali discriminando quanto o pastor vai ganhar. Que às vezes tem pastor aí, irmão, tem igreja aí que arrecada 30 mil ou mais, né? E às vezes o pastor, meu irmão, embolsa tudo e não dá satisfação a ninguém, não traz um relatório do que como ele usou o dinheiro dentro da obra do Senhor. E às vezes você vai pedir ali uma satisfação, perguntar, pastor, ele fica aborrecido com você, né? E diz que você quer saber demais, que você não tem que se meter naquilo, porque você não faz parte ali da cúpula, né? Tem muitos irmãos assim, mas todo o membro de igreja, né? Ele tem o direito de saber o que o dinheiro dele está sendo invertido. É bom, né, o pastor trazer isso para a igreja, ser as coisas transparentes, né, mostrar o que é que entrou, o que é que saiu, ter esse relatório, né, meu irmão? Porque hoje em dia a gente sabe que está difícil. Está difícil. Tem muitos pastores irmãos aí enganosos, fraudulentos, né, que só querem o dinheiro, tirar a lã das ovelhas, né? Até mesmo hoje, irmão, infelizmente, muitas igrejas fazem o quê? Se filiam ao partido e praticamente elas vão induzindo os irmãos a votar em determinado candidato, em candidatos que é dela, que vai trazer benefício para ela, para a instituição, mas para os irmãos mesmo não traz nada. Às vezes quem está ganhando ali com a eleição daquele deputado, daquele vereador, né, daquele deputado estadual, federal, daquele senador, daquele presidente, não é o membro. O membro não ganha nada, coitado, ele fica do mesmo jeito. Mas é o pastor que muitas das vezes tem interesse, levou umzinho por fora. Mas isso não é de Deus, irmão. A palavra de Deus nos exorta e nos ensina, né, que nós não devemos ser o quê? Corruptos. Paulo ele vai falar sobre isso, essa questão da coleta, né? O que nós devemos então ali coletar na obra de Deus. Essa coleta, Paulo ele vai falar que não, ele vai falar em uma determinada passagem que ele não veio atrás de donativos, né? Ele não foi atrás de donativos. Ele vai falar isso em 2 Coríntios, já praticamente no finalzinho do capítulo, né? Ali Paulo ele vai falar aos irmãos que ele não foi atrás de donativos, irmãos, né? Das vezes é isso que nós temos que fazer, né? Ser transparente, ser verdadeiros, aleluia. Aí Paulo vai dizer o quê? Olha, eu não fui atrás de donativo, eu fui atrás de vocês. Porque Paulo tinha prazer em ganhar almas, irmão. Paulo queria saber se aquela alma ali estava bem, se estava edificada nas coisas do Senhor. Louvado seja Deus. É isso, o homem de Deus e a mulher de Deus verdadeiramente, ele se importa, meu irmão, com a alma das pessoas, né? Ele não é um homem ganancioso, ele não está atrás de dinheiro, ele não está atrás de querer enriquecer, mas ele tem o prazer de ver aquela alma ali transformada, aquela pessoa bem. Louvado seja Deus. Eu vou achar aqui a passagem que Paulo ele vai falar aqui sobre isso, meu irmão. Ele vai dizer, olha, não vim aqui atrás de donativo não, meu irmão. Está aqui, ó. Está no capítulo 11 de 2 Coríntios, no verso 11, verso 13. Porque tais homens que buscam o dinheiro, aí ele está falando desses falsos profetas, né? Ele está dizendo, ó, porque tais homens que buscam o dinheiro são falsos enviados, os quais trabalham dissimuladamente, transformando-se a si próprio em enviados do ungido. E não é de admirar, porque até Satanás se transforma a si mesmo em anjo de luz, ou seja, às vezes o que aparenta ser, não é. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que ter o quê? Pedir o discernimento de espírito, irmão. Louvado seja Deus, né?
e é onde Paulo fala que não veio atrás de donativo, está no capítulo 9 de 2 Coríntios, do verso 5. Veja, ele diz assim, ó: por isso julguei necessário ungir com os irmãos para irem à nossa frente, e já receberam o donativo de vocês, que vocês prometeram, para que dessa maneira seja uma bênção e não um resultado da pressão que colocarem em vocês. Porém digo, Paulo falando, isto: quem semeia de maneira escassa, ou seja, pouco, colhe pouco. E quem semeia de maneira generosa, abundante, consequentemente, lhe colherá abundantemente, vai colher bem. Aí ele vai dizer que cada homem faça conforme o que lhe tiver proposto no seu coração, não com relutância, não por obrigação, porque Deus ama ao doador, aquele que doa o quê? Com alegria, Deus ama aquele que dá com alegria, aquele que dá por obrigação, aquele que dá, aleluia, com mau grado, não é aquele que dá com ganância de querer mais, mas com amor, meu irmão. Então nós temos que ter esse cuidado, irmão, de saber quem está, aleluia, dentro das congregações, Você às vezes vai visitando a igreja, você sai aí da sua igreja, vai visitar outra e cai na mão de quem? Cai na mão do lobinho. Tá doido para ganhar dinheiro aí, tirar dinheiro dos membros da igreja, Então nós temos que ter muito cuidado, irmão, com certas teologias, certos ensinamentos, Sermos prudentes, vigiar e orar, Tá cheio de gente, infelizmente, irmão, tá cheio de gente assim, tá cheio de pastores assim, gente que só quer o dinheiro do membro, que não se importa com a vida daquele membro, só quer mesmo poder ali tirar o dinheiro dele, enquanto a pessoa continua no sofrimento, continua às vezes doente emocionalmente e não consegue melhorar e só fica ouvindo promessas de homens. E promessas de homem, meu irmão, muitas das vezes a pessoa, ela não cumpre. Veja o que diz aqui em Gálatas, no capítulo 1. Paulo, um enviado não por homens, nem por nenhum meio humano, mas por Jesus Cristo e Deus, o Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as comunidades dos chamados para fora. É porque antigamente, irmão, a igreja ela saía o quê? Dos chamados para fora, ou seja, do sistema da época da religião, Eles eram chamados, chamados para fora desse sistema religioso na época, E eles são conhecidos como o do caminho. Aleluia. E todos para fora, na Galácia, graças a vocês e paz de Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se ofereceu a si mesmo por nossos pecados, por fim, nos resgatar desta presente era degenerada, de acordo com a vontade de nosso Deus e Pai, para quem a glória para toda a eternidade. Amém. Louvado seja Deus. Então, a gente tem que ter cuidado. Olha aí, no verso vai dizer assim, estou admirado de vocês que estejam tão rapidamente trocando o seu chamado e que por meio da graça do Senhor Jesus, do ungido, por uma mensagem adulterada. Ou seja, tinha pessoas ali na Galácia, irmão, que estavam indo seguir uma mensagem adulterada, que não era a mensagem de salvação. Então Paulo vai exortar esses irmãos que estavam sendo o quê? Lubridiados, enganados, E a gente tem que ter cuidado disso, meu querido irmão. Louvado seja Deus. Então os capítulos 1 e 2 de Gálatas vai falar sobre isso, sobre essa questão, que muitos irmãos
estavam trocando a fé verdadeira, a mensagem verdadeira, por falsos enganos. E a gente sabe que muitos irmãos estão aí sendo enganados. Aleluia. Amém? Meus queridos, eu não vou me prolongar nessa questão desse estudo, por quê? Porque eu já tenho um estudo sobre a teologia da prosperidade no meu canal. Aí, se você tiver vontade de aprender, é só você ir lá, irmão. Você vai lá, vai ter a origem, da onde veio, da onde surgiu, né? Essa teologia da prosperidade, quem trouxe ela para o Brasil, você vai entender tudinho ali, né? E vai ver se vai entender se ela é de Deus ou não. Então tem coisas, irmão, às vezes, o que acontece? Muitos pastores vai lá, né, lá nos Estados Unidos e traz ensinos que não procedem de Deus. E aí taca aqui na igreja brasileira, e a igreja brasileira, muitas das vezes, ela aceita, né, esse falso ensinamento, que não procede de Deus, que são o quê? Os ensinamentos dos obreiros fraudulentos. Mas o obreiro fraudulento, irmão, não é só aquele que pega, lesa você na fé com dinheiro. O obreiro fraudulento é aquele que muitas das vezes está dentro da igreja, como tem ocorrido, e às vezes ele é casado, mas ele ali já se interessa pela mulher do obreiro. Né? Tem casos aí, se você for na internet, você vai ver. Você vai ver aí o que tanto de escândalos que existe, né? De pastores que adulteraram, sendo casados, cantores, né? Isso aí, irmão, é obreiro fraudulento, que não tem temor a Deus, né? Uma vez aceitou a Jesus, mas não tem temor a Deus. Não estou dizendo também, falando aqui, que todo mundo tem que ser perfeito, né? Mas a gente tem que orar e vigiar. Veja o que é que o Senhor Jesus aqui, ele vai falar para nós aqui, aleluia, Mateus capítulo 25, no verso 4. Mas as prudentes é esse mesmo, né? É esse mesmo. Aleluia, vai falar das virgens, né? Que as prudentes levaram o quê? Levaram azeite sobrando nas suas lâmpadas. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, né? Lâmpadas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Quantos estão dormindo dentro da igreja, né, irmão? Espiritualmente, não tem vigiado. Mas Deus, nesta tarde, nesta manhã, Ele nos exorta. Ele nos aconselha a estarmos vigilantes, né? Paulo, ele vai advertir. Paulo dá o conselho de nós estarmos o quê? Vigilante. Nós devemos estar orando, né? E vigiar. Orar e vigiai. Vigiai e orai. Então, pedindo a Deus o quê? Discernimento de espírito, irmão. Para a gente não cair na conversa, né? Para a gente não ser enganado, a gente não ser ludibriado, achando que Deus vai curar se você der 100 reais. Deus, ele não vai curar você se você der. Deus, ele cura pela fé. Tudo é pela fé no nome de Jesus. Se você tiver fé em Deus, a fé de Deus, deixar essa fé brotar no seu coração, se Deus vê fé em você, meu irmão, ele cura. Quando a gente olha para aquele homem que estava paralítico numa maca, né? E as pessoas que carregavam ele destelharam ali, colocaram ele no meio. Jesus olha para ele e diz, e vai ali então curar, porque Jesus viu o quê, meu irmão? Viu fé. Ele não chegou para Jesus ali, Jesus, toma aí 30 denários. Não, meu irmão, foi a fé dele. Todo milagre que Jesus fez, meu irmão, foi por fé. As pessoas não precisaram dar nada. Ninguém precisou dar um centavo para Jesus. Você não vê Jesus pedindo isso ou aquilo para curar. Ele diz, a tua fé te curou. Vai em paz e não peques mais.
É fé, meu querido. Não é dinheiro. É a fé no Senhor Jesus. Ele faz o que nós, seres humanos, não podemos fazer. Aleluia. Quando você ofertar, meu irmão, quando você dizimar, faça por amor, não faça por barganha, não faça por obrigação, não faça por medo. Muitas das vezes a gente tem muitos, infelizmente, muitos pastores, irmãos, que dizem assim, olha, se você não dizimar, se você não ofertar, você não vai para o céu. Se você não dizimar, se você não ofertar, o devorador vai na tua casa, vai destruir tudo. Meu irmão, não faça por medo. Essas palavras estão repreendidas em nome de Jesus. Eles fazem isso para colocar medo na pessoa, para que a pessoa dê. Usam até as profecias, irmão, que não tem nada a ver, né? Deus me revela, às vezes vão usar isso. Olha, Deus me revela que aqui tem 100 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas que podem doar tanto. Isso é conversa, irmão. Você tem que dizimar por amor. Deus não vai usar profecia para dizer que você tem, que você pode doar ou que você não pode. Isso aí é espírito de engano. Tem igrejas que, infelizmente, irmão, trabalham dessa forma. É uma igreja, é igreja grande? É, mas trabalha dessa forma. É espírito de engano, irmão. Deus não faz, Deus não vai dizer se você pode dar 50, dar 10, dar R$1, dar 1.000, dar o valor que seja. Não, isso tem que ser o quê? Espontâneo, do coração da pessoa. Se a pessoa sentir no coração de fazer uma doação, de seja lá qual for o valor, 1 centavo, 50 centavos, R$1, 10, não importa. Se ela dá com amor, meu irmão, Deus há de honrá-la. Agora, é o que Paulo fala, que a palavra fala, aquele que semeia pouco, pouco também vai colher. E aí é entre você e Deus. Tenha cuidado, então. Tenha cuidado com os falsos pastores, tenha cuidado com os falsos ensinos, tenha cuidado em muitas igrejas que só fazem campanha para arrecadar, não tem compromisso com a palavra de Deus. Infelizmente é só para manter o pastor, manter uma vida de status, manter aquela vida dele que ele tem, de status, de estar morando às vezes numa casa bem aconchegante, de ter um carro blindado, enquanto muitos irmãozinhos estão indo aí à igreja a pé, de bicicleta, às vezes vai na chuva, e o pastor está lá com aquele carrão blindado, às custas do quê? Do dízimo e da oferta do irmão. Às vezes tem um irmão na igreja, ou irmã, que está passando necessidade, precisa de um gás, precisa... E não se importa às vezes. Infelizmente, irmão, não se importam, muitos não se importam com a ovelha do Senhor. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, irmão. Muito cuidado com os ensinos que a gente ouve, com as pregações que a gente ouve. Às vezes a gente se empolga, porque o irmão ali, olha, fez uma pregação. Meu irmão, Satanás, ele sabe seduzir as pessoas. Então nós temos que ter discernimento de espírito. Se você não tem, você tem que pedir a Deus. Você não tem que ser levado, irmão, como marionete. Você tem que abrir sua mente para as coisas de Deus. Tem que pedir para Deus descauterizar a sua mente. Você não pode ser uma marionete na mão dos homens que estão em cima do altar. Você é livre para adorar. Não se sinta constrangido se você não fizer o que ele manda. Às vezes a pessoa, ela faz ali, não, ele mandou eu fazer isso, eu tenho que fazer, porque senão vão achar que eu estou... Não, irmão. Onde está o Espírito de Deus tem liberdade. Entenda isso. E preste atenção nas pregações. Seja como os crentes de Bereia. Vá conferir na sua Bíblia se aquilo que o homem de Deus, ou até mesmo eu estou falando, é de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua família, os seus negócios, em tudo, em nome de Jesus. Se inscreva no nosso canal, dê o seu like e nos ajude, meu querido irmão, a levar a palavra de Deus. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, abençoa cada vida, cada irmão, cada pessoa, meu Deus, que irá ouvir este vídeo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.